Eu nem sei direito como começar essa mensagem, mas eu precisava desabafar com alguém. Meu nome não importa muito. O que importa é que eu tô cansado. Cansado de tentar, de errar, de prometer que vai dar tudo certo e ver tudo desandar de novo. Eu trabalho a semana inteira, quase não vejo os meus filhos acordados. Quando chego em casa, eles já estão dormindo. E às vezes eu me pergunto se tudo isso, se todo esse esforço tá valendo a pena. Porque as contas não param de chegar. E os sonhos parecem cada vez mais distantes. Teve um dia desses que eu sentei no sofá depois de mais um dia daquele puxado e pensei em desistir de tudo, viu? Não da vida, por favor, longe disso. Mas de sonhar. Pensei em aceitar que talvez a vida fosse só isso mesmo. Trabalhar, pagar as contas e esperar o tempo passar. Mas aí meu filho mais novo, ele entrou na sala, me deu aquele abraço, sabe aquele abraço gostoso, forte que você espera? E me disse: pai, quando eu crescer, eu quero ser forte que nem você. Naquela hora, Jaime, eu chorei escondido. Porque eu não me sentia forte. Mas eu percebi que mesmo cansado, mesmo cheio de problemas, eu tô sendo um exemplo para alguém. E não é para qualquer alguém. É pro meu filho. Eu me arrepiei todo. Então eu levantei no dia seguinte, do mesmo jeito, com medo, com dúvida, mas também com um motivo a mais para continuar. Eu não sei quando as coisas vão melhorar, mas eu sei que eu não posso parar agora. Depois daquele dia eu comecei a reparar em coisas que antes eu não via. Eu sempre achei que os meus filhos não percebiam meu cansaço, mas percebiam sim. Só que em vez de reclamar, eles tentavam ajudar do jeito deles. Às vezes um desenho em cima da mesa, às vezes um boa noite, pai, mais demorado. Sabe? É como se fosse um jeito de dizer: fica mais um pouquinho, papai, fica. Teve uma semana que o dinheiro acabou antes do mês. Eu e minha esposa ficamos em silêncio na cozinha, olhando um para o outro sem saber o que falar. Não era uma briga, era medo. Medo de não dar conta, medo de decepcionar quem dependia da gente. Naquele dia eu saí mais cedo para trabalhar e voltei mais tarde. Eu fiz um bico, aceitei um serviço lá que ninguém queria. Cheguei em casa moído, com dor nas costas, dor nas pernas e dor na cabeça também. E a gente começa até a pensar que a vida virou só sobrevivência. E é estranho, sabe? Porque por fora todo mundo acha que a gente tá bem. A gente ri, brinca, conversa. Mas por dentro parece que tá sempre carregando um peso invisível. Teve uma noite que eu fiquei sentado na beira da cama, ali no escuro, pensando como eu cheguei até ali. Eu tinha sonhos. Eu queria estudar mais. Eu queria dar uma casa melhor para minha família. Queria poder dizer não quando meu patrão pedisse hora extra. Mas a vida foi passando e eu fui aceitando o que dava. Aí eu me perguntei uma coisa que eu nunca tinha me perguntado de verdade. Será que eu ainda posso mudar alguma coisa na minha vida? Ou já passou da hora?
No outro dia, um colega de trabalho me falou de um curso gratuito que estava tendo à noite. Nada garantido, nada certo, mas era uma chance de aprender algo novo. Eu quase não fui. Eu pensei no cansaço, pensei no ônibus lotado e pensei em tudo que podia dar errado. Mas eu fui. E ali eu vi que tinha gente igual a mim. Pai de família, mãe solo, gente que trabalhava o dia inteiro e mesmo assim estava tentando mais um pouco. Aquilo me deu uma mistura de esperança com medo e esperança de melhora e medo de tentar e não conseguir. Eu comecei a estudar escondido, sem contar pra ninguém. Eu não queria criar expectativa em casa. Só que estudar depois de um dia inteiro de trabalho não é fácil, hein? Teve noites que eu dormi em cima do caderno. Teve dias que eu pensei em largar tudo e dizer: isso não é pra mim. Não, não é mesmo. Mas aí vinha aquela frase do meu filho na cabeça lá atrás: quando eu crescer, eu quero ser forte igual a você, pai. E eu continuava. Só que quanto mais eu tentava melhorar, mais parecia que os problemas aumentavam. Teve mês que o aluguel atrasou. Teve discussões em casa por causa de dinheiro, por causa de nervosismo e por causa de cansaço acumulado. Não porque faltava amor, mas porque faltava descanso, falta de tranquilidade. Teve um dia que a minha esposa até me perguntou: você tá diferente, tá mais distante, tá acontecendo alguma coisa? E eu quase contei, quase, mas segurei. Eu disse a ela que era só cansaço. E aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Um dia me chamaram para conversar no trabalho e eu já entrei na sala achando que vinha bronca, ou até demissão. O coração já veio na boca. A gente que vive no aperto, né? Já entra em qualquer sala com medo, né? De notícias ruins. Mas não era isso. Eles tinham visto o meu esforço, o meu jeito de trabalhar, a minha vontade de aprender e me ofereceram uma oportunidade diferente. Nada garantido, ainda com risco e ainda com medo, mas era um passo. E eu saí daquela sala tremendo. Não era uma alegria completa, era aquela sensação de: e se der errado? Porque quando a gente sofre muito, até coisa boa nos assusta. E eu cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei em silêncio de novo, do mesmo jeito que o dia em que eu pensei em desistir dos meus sonhos. Só que dessa vez era diferente. Dessa vez era medo de acreditar. Minha esposa percebeu. Ela sentou do meu lado e segurou a minha mão. E sem eu falar nada, ela disse: seja o que for, meu amor, a gente vai dar um jeito, como sempre demos. Naquela hora eu entendi uma coisa, Jaime. A gente acha que tá lutando sozinho, mas muitas vezes tem alguém lutando junto com a gente em silêncio. E foi ali que eu decidi contar tudo para ela. Do curso, do medo, da vontade de mudar de vida e do quanto eu me sentia insuficiente às vezes. Ela chorou, mas não de tristeza. Ela chorou de alívio, de saber que eu ainda estava tentando e que eu não tinha desistido por dentro. Mas mesmo com essa nova chance, os dias seguintes não ficaram fáceis de repente. Não, muito pelo contrário. Parecia que a vida estava testando a gente, como se dissesse: tem certeza que você aguenta mais um pouco? E foi nesse período
Foi nesse período que aconteceu as coisas mais difíceis de todas. Foi numa sexta-feira. Eu tinha acabado de chegar do trabalho quando eu recebi uma ligação da escola. Disseram que o meu filho tinha passado mal e que eu precisava ir buscar ele. Na hora o meu coração gelou. A gente já pensa em tudo que é ruim. Eu larguei tudo e fui correndo. Quando cheguei lá, ele estava sentado, pálido, quietinho. Não era nada grave, mas ele estava com uma febre alta. No caminho para casa, ele encostou a cabeça no meu ombro e falou bem baixinho: "Pai, eu sei que você trabalha muito. E é por isso que eu tento não dar muito trabalho para você e para a mamãe." Aquilo me quebrou por dentro, Jaime. Porque nenhuma criança deve pensar assim. Nenhuma. E naquele momento eu entendi que não era só sobre pagar as contas e nem sobre subir na vida. Era sobre estar presente. Sobre não deixar o mundo roubar da gente o que é mais importante: a nossa família. Naquela noite, eu sentei na cama do meu filho até ele dormir. Fiquei olhando aquele menino respirar, pensando em quantas vezes eu cheguei em casa cansado demais até para conversar. E eu prometi a ele, em silêncio, que eu ia continuar tentando mudar a nossa história. Não só por dinheiro, mas por tempo, por abraços e por presença. Os meses foram passando. Teve dias difíceis, teve até vontade de desistir, teve medo, mas aquela oportunidade no trabalho virou algo fixo. Não virou riqueza, não virou vida perfeita, mas virou respiro, virou esperança. Hoje eu ainda trabalho muito, ainda tenho contas para pagar e ainda tenho preocupações. Mas agora eu também tenho jantar em família, conversas na mesa e risadas bobas até a hora de dormir. Eu aprendi que vencer na vida não é só chegar lá em cima, é não perder quem está do seu lado no caminho. E se tem uma coisa que eu queria dizer para quem está ouvindo agora isso: se você está cansado, se você acha que não está fazendo o suficiente, olha ao seu redor. Às vezes você é o herói de alguém que nem percebe. Eu não sei o meu futuro. Eu não sei como é que vai ser. Não sei se vai ser do jeito que eu sonhei quando eu era novo, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que hoje os meus filhos me veem como alguém que não desistiu. E isso para mim já vale mais do que qualquer outra vitória nessa vida. Aos meus filhos, à minha família. Talvez você também esteja lutando em silêncio, trabalhando, tentando, segurando as pontas para não preocupar ninguém. E se ninguém te disse isso hoje, eu digo: o que você faz importa. A sua luta importa. Sua presença importa. Não é sobre perfeição. É sobre continuar mesmo com medo, mesmo cansado e mesmo achando que não é o suficiente. E essa foi mais uma carta lida aqui. E se essa história falou com você, é porque de alguma forma ela também é sua. E se você gostou dessa história, curta e compartilhe. E se não me segue, já comece a me seguir. Um forte abraço e até a próxima história.